Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados. Nossa convidada de hoje é uma querida, é a professora Fernanda dos Santos Paulo. Ela é educadora popular, pedagoga e doutora em educação, militante da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, a EPA, e do Movimento de Educação Popular, MEP, e do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. Fernanda, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, Maria Aparecida. É uma alegria enorme e é com muito compromisso ético, político, que eu estou aqui para conversar, para bater um papo sobre temas emergentes da educação, em especial da educação popular. Minha gratidão, né? E agradeço às pessoas que estão acompanhando, que elas também possam fazer parte da nossa manhã de uma roda de conversa, digamos assim. Muito obrigada pela acolhida. Prof. Fernanda, nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa. Então, Fernanda, o que te move? Uau, fico tão feliz com esta pergunta, porque ela remete à minha trajetória de vida, né? E eu sempre digo, Maria, que eu sou educadora popular antes de ser uma professora, antes de ser uma pesquisadora. Então, enquanto educadora popular que sou, né? Por opção política, por militância na e com a educação popular, mas também com os movimentos sociais, né? O que me move é a minha paixão pela educação. Eu acho que essa paixão, esse amor, esse compromisso, essa garra, né, de luta, e acreditar que a educação pode ser, né, e deveria ser um instrumento de libertação, um instrumento de luta política, de emancipação, mas também de transformação, né, social. Eu queria te dizer rapidamente também às pessoas que estão aqui acompanhando a nossa conversa e que possam fazer comentários para que a gente possa também dialogar, que eu vim da periferia de Porto Alegre, um bairro que se chama Lomba do Pinheiro. Então, neste bairro, eu me formei, né? Sou oriunda de escola pública, me inspiro nas obras de Paulo Freire e me formei nas lutas populares do meu bairro, né, da periferia. Com ele eu aprendi, então, com eles melhor, né, que conquistamos nossos direitos via as políticas públicas, via os movimentos sociais, via as lutas, e que essas lutas dentro do bairro, fora do bairro, também são pedagógicas. Sim. Então, essa paixão, né, esse compromisso com a defesa da escola pública, da escola popular, gratuita, democrática, né, estatal e de qualidade social, é também uma forma de garantir esse direito e essa paixão, né, pela educação. E, por fim, dizer que a minha visão crítica da realidade social, né, da realidade política e econômica do nosso país, mas também de outros países, né, vem acompanhada de uma esperança. Essa paixão, ela é esperançosa. Então, essa esperança, né, por construir uma sociedade mais justa, bonita, fraterna e democrática. Então, um dos lugares que faz eu renovar hoje a minha
esperança e a minha paixão é a Associação de Educadores Populares de Porto Alegre e o Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, né? Ambos estão lutando aí para criar, né, espaços públicos de mobilização em prol do direito à educação. Prof. Fernanda, que ideia maravilhosa, que eu te ouvindo e eu fico imaginando, pensando assim, ó, que realmente aí é a expressão que o Paulo Freire dizia da esperança, né, do esperançar, né, da ação, não é ficar sentado apenas sonhando, é partir para a luta, partir para a ação. Que coisa linda! E quem é a Fernanda que não está no Lattes? Opa! Ai, Maria, eu primeiro quero dizer, vocês, pessoas que estão conosco, que eu sou uma mulher da periferia, né? Que através dos movimentos populares chegou à universidade. Isso não está no currículo Lattes, né? Sou mãe, tenho 2 filhos, né? Moro sozinha no momento. Na universidade eu continuei as lutas que estava já inserida nos movimentos sociais populares. Desde muito criança eu participei de reuniões na minha comunidade junto com a minha mãe, isso também não está no Lattes. Eu aprendi a pedagogia dos direitos na minha comunidade, não foi na universidade. Na universidade eu pude analisar, eu pude compreender aquilo que a gente fazia, né? Pude conhecer outros saberes que eu não tive a oportunidade de conhecer na minha comunidade. E a pedagogia dos direitos, que é uma forma de educar e se baseia nesses princípios e valores da pedagogia de Paulo Freire, dos direitos humanos, foi onde eu me constituí como educadora popular, né? E aí os movimentos sociais populares como um espaço de formação. A pedagogia dos direitos, onde eu me constituí em minha comunidade, na periferia de Porto Alegre, reconhece a educação como um instrumento de luta. E é por isso que eu tenho me engajado tanto nessas lutas, né, enquanto Fernanda, e que tudo isso que a gente faz de estar com e junto com os movimentos populares não cabe dentro de um currículo Lattes. Obrigada, Maria. Realmente eu me identifico muito contigo, porque eu iniciei, eu digo assim, aonde eu comecei a minha formação mesmo, foi com 12, 13 anos no movimento de meninos e meninas de rua. Então, isso eu trago até hoje, eu acho que foi muito importante na minha constituição, tanto como professora, como pedagoga, como me constitui, né, a trabalhar no movimento, enxergar o outro, perceber as necessidades, enxergar o outro como um ser legítimo. Eu acho que isso foi muito importante para mim, numa fase como recém, né? Imagina, 12, 13 anos, eu estava começando, né? Entrando na adolescência, então já trabalhando com outros adolescentes, mas com uma situação um pouco diferente da minha. Então, assim, foi muito importante. Eu me identifico muito contigo e com o teu trabalho. Olha, parabéns. Obrigada, e que bonito, já fazia educação social de rua aos 12 anos. Eu conheci o Paulo Freire, conheci em livros, né? Infelizmente não pude conhecer pessoalmente, mas eu comecei a ler e a descobrir com 13 anos, né? Olha. Então, assim, realmente foi muito importante na minha formação. Nossa, eu me encanto com a tua história, porque são histórias que não cabem no Lattes. Não. E que muitas vezes a gente não consegue registrar tal como ela foi vivenciada. E isso nos marca profundamente. Nos tornamos outras pessoas dentro dos espaços que nós ocupamos, porque a gente pôde viver experiências como essa. Parabéns, Maria. Obrigada. Prof. Fernanda, segundo os dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Brasil ainda tem, em média, 10 milhões de jovens com 15 anos ou mais que não são alfabetizados. Como resolver essa triste realidade?
Maria, que pergunta potente, né? Porque a questão da alfabetização de pessoas jovens, adultas e idosas no Brasil é um desafio histórico, mas também um desafio complexo. Né? É um desafio político também, que envolve diferentes e múltiplas, né, questões e fatores sociais, como econômicos, culturais, políticos. E a solução, digamos assim, ela não é única, não é simples, mas depende de força política, depende de posicionamento político, né? Eu penso que o Estado brasileiro deve priorizar, né, a educação de jovens e adultos. E, historicamente, a EJA não é priorizada. Tanto que nós temos esse número grande, sim. Claro, no Brasil, nós somos em torno de 214 milhões de pessoas, se eu não me engano. Mas, veja bem, o número de pessoas que ainda não têm o direito de ler e escrever é gigantesco, porque temos condições de superar essa exclusão, né? Então, inclusive, dizer que, neste momento, tem 2 deputados, a Luciane Cavalcante e o Pedro Zaid, de Santa Catarina, que estão fazendo, via os fóruns de EJA nacional, um movimento de constituição de uma frente parlamentar em defesa da educação de jovens e adultos perante o Congresso Nacional e arrecadando assinaturas de senadores, deputados, e colocando que sim, a EJA tem que ser prioridade. E isso é muito importante para a gente, porque a gente precisa, agora, para superar esse índice, financiamento maior para a EJA. A gente precisa de educadores e educadoras preparados e preparadas para alfabetizar. Nós precisamos, por exemplo, ampliar e qualificar as políticas públicas de EJA, garantindo não só o acesso, mas a permanência com qualidade social, e para isso a gente precisa de material, a gente precisa de política intersetorial. Não tem como garantir o direito à alfabetização sem política intersetorial, sobretudo com as 3 áreas: educação, saúde e assistência social. Claro que trabalho, cultura devem acompanhar, mas não tem como pensar em política de EJA sem a saúde, sem assistência social, né, juntos. E aí acho que um outro desafio, já dito, né, articular a EJA aí com as políticas públicas como cultura, trabalho, mas visando uma formação também para a cidadania, né, valorizando, então, metodologias de ensino e aprendizagem, que sejam dialógicas, que sejam problematizadoras, que estimule a participação das pessoas, a autonomia, a criticidade, né? Fortalecer, eu acho que um caminho possível, neste momento, para a superação desse índice, é um diálogo entre Estado e sociedade civil. Não há como pensar em superação sem, né, esse diálogo, essa parceria, digamos assim, entre o poder público, a sociedade civil, os movimentos sociais populares, inclusive as organizações sociais, as universidades, o papel social das universidades, né? Os meios de comunicação, a gente não pode esquecer, né? Eles contribuem muito para que a gente consiga superar as desigualdades sociais. E, então, ampliar as oportunidades e espaços possíveis, que não seja somente a escola. Porque a gente pode fazer práticas de alfabetização no salão da igreja, no salão da Umbanda, né? Nos espaços da comunidade, aproveitando os territórios e fazendo com que as pessoas se sintam bem nesses espaços e acolhidas. Penso que é isso, sabe? Que é possível fazer, superar, mas não tem como superar sem a participação da sociedade civil e sem o Estado se comprometer, né, com a EJA. Com certeza, porque eu acho muito importante o que tu falaste da questão assim, ó, de professores que tenham esse olhar e tenham também uma formação,
porque assim, ó, a EJA, ela precisa de um trabalho diferenciado, né? A alfabetização de adultos, mesmo o adulto, tendo os mesmos passos, né, em termos de aprendizagem do que a criança, ele não pode ser alfabetizado da mesma forma que uma criança, né? A realidade é diferente, a vivência é diferente, então tem que ter essa formação, tem que ter esse olhar. Fernanda, teve um ano que eu trabalhei com alfabetização, porque eu trabalhei muito tempo, eu sou apaixonada por alfabetização, eu me considero alfabetizadora, por muito tempo eu trabalhei com alfabetização. E eu alfabetizava criança à tarde e à noite, por 2 anos, eu tive turma de alfabetização. Eu acho que foi, assim, ó, uma experiência, porque eu pude acompanhar, assim, ó, que o processo era o mesmo. Mas eu não podia pegar eu tinha uma senhora, acho que tinha uns 70 anos, que era minha aluna. Eu não podia trabalhar, né, com as mesmas histórias, com o mesmo. Não tinha como ser o mesmo material, tinha que ser totalmente diferente. Eu brinco que aquele ano foi um ano que eu ganhei uns bons quilinhos, porque eu trabalhava muito com receitas. Porque ela me dizia, eu quero aprender a ler porque eu quero anotar minhas receitas e eu quero ler receita. Era o objetivo dela. Então, eu trabalhava muito com receita. Então, eu levava uma receita, ela me trazia o bolo, ou na outra semana eu ganhava um potinho com a receita pronta. Foi muito bom, foi lindo. Muito legal. Muito bacana. Fernanda, a invisibilização de mulheres, negros e negras, homossexuais, transgêneros, etc., é histórico. Qual o papel dos movimentos sociais para que esses grupos sejam vistos e percebidos como seres de direitos, como cidadãos? Como ampliar a atuação dos movimentos? Que pergunta, hein, Maria? Pergunta importante, complexa, e que envolve aí para que a gente refletir, pensar juntas e juntos os aspectos históricos, sociais, políticos e culturais da nossa sociedade, né? Algumas reflexões eu acho que são importantes. Primeiro, né? Afinal, o que são os movimentos sociais? É uma boa reflexão para a gente pensar. Historicamente, os movimentos sociais são formas plurais, né, de organização, de ação coletiva, de mobilização, que busca defender algum interesse, né? Que busca defender os direitos de grupos sociais, a exemplo desta pergunta, né, que sofrem discriminação, opressão, exploração, violência, né, por meio de outros grupos, sejam grupos dominantes, economicamente ou culturalmente. Acho que isso é muito importante, porque o que acontece, Maria? Nós temos uma formação, né, marcada por uma educação não só elitista, também elitista, né, mas uma educação machista, uma educação patriarcal, misógina, capacitista, né, capacitista, e que essa educação marcada por várias exclusões, ela demarca, né, a importância dos movimentos sociais defenderem esses direitos, né, expressando essas demandas, essas identidades, né, e seu papel é, sim, construir espaço. Aqui eu acho que uma palavra-chave é formação política. Não tem como, né, pensar em movimento social sem pensar em seu papel fundamental, que é formação política, para construir uma sociedade justa, humanizada, e que todas as pessoas têm o direito de viver felizes, com dignidade humana, né? Então, penso aqui algumas coisas, como, por exemplo, os movimentos sociais têm esse papel, então, fundamental,
para que esses grupos sejam vistos e percebidos como sujeitos de direitos, como cidadão pleno, né? Pois eu penso assim que a gente tem que olhar para os movimentos sociais como um lugar de denúncia também, e de anúncia, denúncia de violações, denúncia de injustiças sociais, denúncia de racismo, machismo, homofobia, né? Transfobia, entre outras tantas injustiças, mas também anunciar formas de superação. Acho que aqui está o Paulo Freire, né? A denúncia e o anúncio, né? Não tem como pensar numa sociedade melhor só denunciando. A gente precisa anunciar possibilidades. E os movimentos sociais teriam esse papel, então, da formação política, contribuindo com a construção de uma sociedade plural, democrática, solidária, né? Eles influenciam, sim, nas políticas públicas, os movimentos sociais, e devem pressionar o Estado para que a gente consiga construir uma outra estrutura social que garanta os direitos humanos, a igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Talvez estes sejam os pontos mais importantes, né, do ponto de vista dos movimentos sociais e da visibilidade e valoração dos grupos sociais que são historicamente invisibilizados e excluídos em nossa sociedade, infelizmente, né? Ai, perfeito. Fernanda, tu tens assim uma grande atuação como educadora social. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho o que é a, a educação popular, como se forma um educador popular. Eu gostaria que tu, para que quem nos ouve entenda direitinho o que é a educação popular. Ai, que lindo, que lindo. Bom, primeiro dizer que eu me tornei educadora popular nos movimentos sociais populares, e nem sabia que isso era educadora popular, depois que eu descobri que eu era uma educadora popular, né? Mas a educação popular, eu sempre digo assim com palavras mais simples, mas Brandão também, Freire, também falam de forma simples, né? Mas a educação popular se baseia na cultura popular, na história das pessoas, nas experiências do povo, né? Que busca emancipação, valoração, né? Que busca participação, a transformação social das pessoas, que só a partir da nossa transformação é que a gente contribui para a transformação dos espaços em que nós estamos inseridos, né? A educação popular, ela valoriza muito o diálogo, a escuta comprometida, né? Ética, trabalha com a problematização da nossa realidade. Ela valoriza muito a criatividade, né, a diversidade, e reconhece os saberes populares como fonte de conhecimento. Eu acho que aí está algo muito especial da educação popular, né? E é bem o que você estava falando sobre as tuas alunas da EJA, que gostariam de ser alfabetizada para poder escrever suas receitas, né? Então, olha quantos saberes que essas alunas tinham e que na educação popular são valorizados, né? São saberes que estão lá sobre a obra de Paulo Freire, por exemplo, fala dessa pedagogia da educação popular. A gente consegue enxergar lá na pedagogia do oprimido todos esses princípios, né? Então, a educação popular crítica se inspira muito em Paulo Freire. Mas eu não posso deixar de falar desse lado político, né? Que a educação popular se opõe à educação tradicional, se opõe à educação colonial e capitalista, né? Que reproduz as relações de dominação, de exploração presente na nossa sociedade. E aí tu me pergunta, e tu, Fernanda, e a educação popular? Né? Falou da educação popular, mas tu não está presente aí. Eu estou presente, além de tudo que eu já disse antes da minha comunidade. Eu queria muito dizer que a Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, a EPA, que reúne educadores que atuam em diferentes contextos educativos, seja escolar ou não escolar, e tem aí como
objetivo promover a educação popular a partir de formação política, a partir da defesa dos direitos humanos, né? De práticas políticas e educativas pedagógicas emancipatórias, realizando atividades no campo da educação popular a partir de cursos, né? A partir de diálogo com a universidade, oficina, mobilização, seminários temáticos, publicações também. E é nesse lugar que eu estou inserida a partir da educação popular. Mas eu entrei na EPA porque eu estava nos movimentos comunitários de bairro. Então, eu fui educadora de muitos espaços, como na EJA, a partir do MOVA, do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, né? Trabalhei no MOVA, na minha comunidade, trabalhei como educadora social, né, no antigo SASE, que hoje é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, trabalhei na educação infantil comunitária e fui oficineira de vários espaços não escolares. E então é disso tudo que eu chego na EPA, e através da EPA, eu chego no Fórum de Educação de Jovens e Adultos, porque eu tinha uma inserção no MOVA, olha a rede, né? Então, através da EPA, eu chego do MOVA chego na EPA, a partir da EPA chego no Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, que é chamado de FEJARS, né? Que é FEJA, Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. Então, dentro da EJA e a partir do MOVA, nós trabalhávamos a educação popular, exatamente o que tu falava, né? Era conhecer a realidade, a partir da realidade trabalhar o conteúdo da vida, né? Em diálogo com conteúdo historicamente produzidos. Então, dentro da EJA, dentro do Fórum de EJA, que a EJA é uma modalidade da educação escolar desde 88, né? E da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos a EJA como uma modalidade da educação básica, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E aí ela está a serviço daquelas pessoas que não tiveram acesso ou continuidade aos seus estudos na idade chamada adequada, que eu não gosto disso, mas enfim. E a EJA tem como objetivo defender, né, o direito à educação das pessoas, né, uma educação de qualidade, e o Fórum de EJA está ali, brigando por política pública de qualidade social, democrática, educação popular. E também, assim como outros espaços, o Fórum de EJA faz educação popular a partir de debates, de audiências públicas, manifestações, campanhas. E por que eu falei do Fórum de EJA? Porque eu faço parte do Fórum de EJA há mais de uma década e eu sou do grupo gestor a partir dos movimentos sociais. E na universidade eu tenho trabalhado a educação popular, ou seja, na minha vida eu busco essa articulação, né, entre educação popular na minha vida, educação popular no trabalho, educação popular na comunidade, essa coerência. Ela está em ti. Tu falaste no Paulo Freire, e o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, reconhecido mundialmente como referência em educação, no governo passado ele foi duramente atacado, né? Cruelmente, até diria. E houve, assim, uma tentativa de não vai sair a palavra, deslegitimar. Agora saiu. Por que isso? É uma pergunta que eu sempre assim, me faço, e quando eu tenho oportunidade de fazer, por que isso atacar uma pessoa que eu pergunto, mas a gente já imagina as respostas, né? Atacar alguém que só queria que o oprimido deixasse de ser oprimido, né? Era a base. Ele queria que as pessoas fossem livres, que tivessem autonomia, que o país fosse um país democrático. Por que tanto ataque? Nossa, Maria, primeiro, essa tentativa de deslegitimar, eu também, né? Deslegitimar Paulo Freire, para mim, é um ato de ignorância. Primeiro, é um ato de ignorância. Segundo, é um desrespeito histórico, cultural, político, educativo, né?
há um desrespeito a nós, brasileiros e brasileiras, um desrespeito à história da educação e um desrespeito à história da educação mundial também, porque Paulo Freire é um educador com reconhecimento no mundo, né? Não somente no Brasil. E bom, Paulo Freire que defendeu, como tu coloca aí, né, uma educação crítica, uma educação com os oprimidos, uma educação emancipadora, uma educação que respeita as diferentes culturas, uma educação dialógica, né? Uma educação que busca transformar, então, essa sociedade em direção a tudo isso que a gente falou anteriormente, a justiça, né? E também a democracia. Esse educador, Paulo Freire, reconhecido mundialmente, é reconhecido e celebrado em muitos países. Ele é homenageado por muitos movimentos sociais, universidades, grupos, coletivos, né? Tanto que tem o CEAL, né? Que é um coletivo latino-americano que fez, já desde 2020, todo o movimento, até anterior a 2020, 2017 já começou, que era de defesa ao legado do pensamento do Paulo Freire. Mas aqui a tua pergunta me remete a uma pessoa, e eu não gostaria de falar nela, mas vou ter que falar, né? A pergunta que é o Jair Bolsonaro. Não tem como responder essa pergunta sem falar nele, né? Vou ter que mencionar o desgoverno aqui, que é um político que se opõe ao pensamento do Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação. E sim, o Bolsonaro perseguiu o pensamento do Paulo Freire de muitas maneiras, tentando matar mais uma vez o Paulo Freire, né? Só que dessa vez o Paulo Freire já estava morto, mas ele queria matar agora o pensamento do Paulo Freire. E como que ele queria matar esse pensamento do Paulo Freire, né? Primeiro, ele estava apoiando um projeto de lei que pretendia retirar o título de patrono de Paulo Freire, né? Que é o nosso patrono da educação brasileira. Esse foi um dos caminhos que ele escolheu. O segundo caminho que Bolsonaro elegeu foi criticar, né, a pedagogia de Paulo Freire, obviamente, mas dizendo que essa pedagogia ela estava a serviço da doutrinação ideológica. E aí disse assim, bom, Paulo Freire, sendo marxista, retiramos o marxismo das escolas, e retirar Paulo Freire é não avançar no pensamento plural. Terceira forma que Bolsonaro encontrou, e que todos aqui acompanharam, é defender o projeto da escola sem partido. Então, a gente não pode esquecer disso, que esse projeto da escola sem partido queria censurar os professores e impedir as discussões de temas como política, gênero, diversidade, né, dentro das salas de aula. E aí o Paulo Freire foi eleito inimigo número 1. E aí, só para nós terminarmos, mas vou mencionar pelo menos mais um, que é, não sei se vocês lembram, mas teve um desmonte do Conselho Nacional de Educação, né, que era um espaço importante de decisão, de participação social, e que sim, se fazia educação popular dentro, né, do Conselho Nacional. E o que ele fez também, uma outra forma de desvalorizar a própria defesa do Paulo Freire enquanto um educador, né, da pedagogia crítica. Bolsonaro reduziu os investimentos em educação pública, especialmente na área da educação básica, na educação de jovens e adultos, né, que são áreas afetadas pela exclusão e desigualdade social. E aí, por fim, dizer que a crítica do pensamento, né, de Paulo Freire por parte de Bolsonaro tem, né, a ver com a extrema-direita. A gente não pode esquecer disso, né? Que se baseia nas distorções, na falsificação, né, de ideias que são acusadas de doutrinárias, ideológicas, colocam como responsável pelo fracasso do sistema escolar, né? E essas críticas tinham como objetivo desqualificar a educação pública, né, para privatizar, para terceirizar. Então, eu desqualifico a educação pública, popular, democrática, para promover um outro tipo de educação, né? Uma educação domiciliar, uma escola sem partido, uma educação individualista, uma educação mercantilista, uma educação autoritária, que defende os interesses de alguns, que nesse caso era da elite conservadora, né? Era essa elite.
E Paulo Freire, um educador que lutou por tudo isso que dissemos antes, que é a liberdade, a dignidade, os direitos humanos, a escola crítica progressista, né? A conscientização das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres e oprimidas, né? É um defensor daquilo que eu iniciei a minha fala dizendo que os movimentos sociais populares me ensinaram a pedagogia dos direitos, né? E a pedagogia dos direitos visa a descolonização do saber a partir das pedagogias. E aí agora eu vou encerrando dizendo assim, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, pedagogia do oprimido, né? Pedagogia da indignação, pedagogia da pergunta, enfim, né? A obra do Paulo Freire, ela é muito necessária para enfrentar, né, essas ignorâncias, né? Para enfrentar governos que querem deslegitimar, Ô, né? palavrinha que enrola. E sim, por mais Paulo Freire e menos educação à crítica, né? Queremos educação crítica, problematizadora. Queremos poder dizer a nossa palavra. Obrigada. Com certeza. Ai, coisa linda. Fernanda, a nossa conversa tá muito boa, mas eu vou ter que chamar um intervalo, mas é bem rapidinho e nós já voltamos com a professora Fernanda Paulo. Estamos de volta com o T9. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T9 pela Rádio Universidade 800 AM UFSM. Hoje com a presença da professora Fernanda Paulo. O T9 é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Prof. Fernanda, não, eu te chamo um pouco de prof, um pouco de Fernanda. Como eu disse no início, como eu me identifico muito com a tua história e acho muito linda a tua história, quando eu vejo, eu já tô assim, ó, íntima, é Fernanda. Prefiro assim. Senão, daqui um pouco eu tô te chamando de Nanda. Pode chamar de Nanda, Fer. Tu tens, né, essa caminhada na educação de jovens e adultos. Como tu vês esse trabalho? Os avanços e retrocessos nessa modalidade que é tão importante no nosso país? Nossa, o Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Sul vai agradecer muito essa pergunta, né? Primeiro, quero te dizer que nas minhas experiências na educação de jovens e adultos, como professora, mas também como militante da modalidade, eu preciso dizer que no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas como a gente está no Rio Grande do Sul, vamos falar do Rio Grande do Sul, né? Sim. Historicamente, a EJA não foi prioridade dos nossos governos, né? Então, por que ela não foi prioridade? Por falta de reconhecimento da importância dessa modalidade de ensino, né? Que é uma modalidade de ensino que trabalha com a inclusão social, com a cidadania, com o desenvolvimento social e econômico, né? Então, a EJA, enquanto direito humano, que está garantido lá na Constituição Federal de 88, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que está no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual também, e que mesmo assim nós nos deparamos, né, com a falta de investimento público, seja na infraestrutura, seja na precariedade dos materiais didáticos. Vou repetir de novo, né, o que nós já conversamos ontem,
que um grande limite, um grande problema é a falta de formação de professores e professoras, né? A gente sabe que muitos cursos de licenciatura sequer têm uma disciplina que trate da EJA, né? Normalmente a gente localiza essa disciplina no curso de pedagogia, mas a EJA não é só no curso de pedagogia, né? A EJA é da educação básica, ensino fundamental, 1 e 2 e ensino médio. Então, a questão da falta de vagas para a EJA, porque fecham escolas, né? Fecham turmas de EJA, a redução do número de matrículas que eu estava dizendo aqui, né, para a oferta de EJA, especialmente, a gente tinha muito problema na rede estadual, e nos últimos anos a gente observou que muitas redes municipais também fecharam turmas, né, de EJA, ou nuclearam as turmas, e muitas pessoas acabam não frequentando, porque não tem, né, esse vínculo territorial. Outra questão que eu poderia dizer aqui, que é a dificuldade do acesso e da permanência dos estudantes da EJA, e aqui nós temos que enfrentar, né, o problema das barreiras. E que barreiras são essas? A nucleação pode trazer problemas como a distância, a distância é uma barreira, né? Então, não basta só oferecer um transporte, né? E o transporte é importante, sim, né? Mas também a gente tem que pensar que muitas estudantes mulheres, né, jovens inclusive, têm filhos, ou as avós, né, que trazem os netos. A gente precisa de um espaço que acolha as crianças, para as mães poderem ensinar, né? Então, quando a gente está falando de EJA, a gente não pode esquecer que a educação infantil faz parte, as crianças fazem parte das nossas estudantes de EJA, né? A discriminação é um outro problema que a gente não pode, né, fazer de conta que ela não existe. Então, tudo isso me leva a dizer que existe uma precarização da qualidade da EJA, né, que muitas vezes é oferecida em condições inadequadas, né, como turma superlotada, algo que nós comentamos anteriormente, que são os currículos e conteúdos descontextualizados, né? E também metodologias inadequadas. Tudo isso vem ao encontro, né, desses retrocessos da educação de jovens e adultos. Poderia também dizer aqui que a desvalorização da EJA como uma modalidade de ensino, né, ela muitas vezes está atrelada apenas a um trabalho de certificação. E a gente não quer a EJA como um lugar para certificar apenas. A gente quer a EJA como um espaço de reflexão, como um espaço de empoderamento, como um espaço de formação crítica e problematizadora, né? E para isso a gente precisa de equipes multidisciplinares. A gente precisa de um trabalho intersetorial. Sem ele, a EJA fica desqualificada e não contribui para uma EJA de qualidade social, né? Então, esses são alguns dos motivos pelos quais eu ainda luto pela EJA, são os retrocessos, os limites que a gente encontra, né? Sobretudo dizer que, né, um grande retrocesso é que estamos em 2023 e ainda temos 10 milhões, né, de pessoas sem saber ler e escrever. Mas eu quero dizer que nós temos avanços, dizer a parte boa também, né? Os avanços, por exemplo, a gente tem os movimentos sociais populares como os fóruns de EJA, que se mobilizam em prol da EJA. Há esperanças, inclusive no atual governo Lula, né? Nós temos também, agora, no governo estadual, para não fazer injustiça, né? Eu acho que é importante a gente dizer nomes de pessoas que estão comprometidas com a EJA, né? Temos a diretora da EJA, que é a Cláudia Feijó. Ela é uma professora da rede estadual, ela é uma militante, ela prioriza a EJA como política pública do Estado, né, enquanto direito humano, e eu estou convencida que ela vai fazer um trabalho muito bonito enquanto diretora, né, mesmo com os limites que nós temos com a política de governo, ela é comprometida com uma política de Estado, né, penso que é isso. Há avanços quando a gente conquista espaços e consegue ocupar esses espaços, né, para lutar em prol da EJA, e há retrocessos que são históricos, né, e outros que falta comprometimento também de diferentes espaços, como o da própria universidade. A gente precisa dialogar com a universidade, não é possível
que os cursos de licenciaturas não tenham, né, uma formação para a EJA, acreditando que trabalhar na EJA é só alfabetização, portanto, só a pedagogia precisa trabalhar com uma disciplina de EJA. Acho que a gente precisa aí puxar a orelha da universidade e dizer, olha só, né, escuta mais, olha, abrir os olhos, olha mais para a realidade e vamos repensar a universidade como um espaço, né, de pedagogia de direitos, né, como um espaço de luta. Sim, sim, porque a gente diz assim, né, o professor não tem formação, tem que ter uma formação para trabalhar com a EJA, tem que ter um olhar diferenciado, mas se a universidade não possibilita nisso, que o licenciado em biologia, né, que sai daqui não tenha essa formação de matemático, de história, de geografia e todas as áreas, não saem. Realmente é fundamental ter uma disciplina que apresente a EJA, porque às vezes o aluno da licenciatura sai daqui sem conhecer a realidade da educação de jovens e adultos, né? Realmente, olha, também sou, assim, defensora dessa ideia. Que bom, fico feliz. Fernanda, e a EJA prisional, que a gente sabe, né, que ela em muitos que ela acontece, que ela sofre muitos preconceitos, que existe muito preconceito com a pessoa que está lá cumprindo, né, a sua pena, mas a gente sabe da importância que tem a EJA dentro dos presídios. Ela pode mudar comportamentos? Obrigada. Essa pergunta me tocou muito, porque eu acredito, né? Acredito muito, assim, que a gente tem que olhar para a educação como direito de todas as pessoas. Primeira coisa, a educação é direito de todas as pessoas. E todas as pessoas incluem as pessoas que têm a sua liberdade privada, seja em regime fechado, semiaberto, né? Ou aberto. Todas as pessoas. Então, a EJA prisional, aí sim, aqui, Maria, tão pouco é estudado na pedagogia. Imagine só, né? Não se fala em EJA prisional, que é um problema histórico, né, da nossa formação enquanto docente. Então, acho que aqui a gente precisa reivindicar que o tema seja pautado nos nossos cursos de licenciaturas, né? E nem tem tantas pós-graduações em EJA prisional, são pouquíssimas. Normalmente é um curso demandado por algum setor, né? E que não tem permanência na sua oferta. Então, a EJA prisional é uma modalidade dentro da EJA, né? Que busca, então, garantir esse direito à educação básica das pessoas que estão privadas de liberdade. Ponto. É isso, né? E qual é o objetivo da EJA prisional? É promover a formação integral. Aí, essa mudança de comportamento, ela se dá aí. Que tipo de educação a gente vai oferecer dentro da prisão? Qual é o nosso compromisso ético-político, enquanto profissionais da educação, em oferecer a educação, que é um direito, dentro desse espaço, que é a prisão, né? Então, o que a gente quer? A gente quer promover uma formação humanizada, né? A gente quer promover uma inclusão social, né, crítica. A gente quer promover cidadania. A gente quer, sim, a ressocialização, né? Contribuindo com o quê? A gente quer reduzir a reincidência criminal. A gente precisa falar de cultura de paz, gente. Não tem como falar em EJA prisional sem falar dos círculos de paz, né? Então, a gente precisa construir uma cultura de paz a partir do nosso currículo dentro das prisões. Então, a EJA prisional, primeiro dizer também que tão pouco ela é trabalhada na universidade, mas existem leis, né, nacionais, de âmbito nacional e também de âmbito estadual, né? E essas leis estabelecem diretrizes, normas, enfim, princípios de oferta, de organização, de funcionamento
da EJA prisional. Pouca gente conhece essas leis, né? Então, a gente tem algumas que são históricas. Lá da década de 80, não vou lembrar o número de lei agora, mas a gente tem a Lei de Execução Penal. E essa Lei de Execução Penal, ela estabelece ali assistência educacional aos presos, né? E aí compreende que a educação escolar, a formação profissional, né, deve ser integrada ao sistema educacional público, e aí prevê remissão de pena através do estudo. Então, o que acontece? As pessoas que estão privadas de liberdade, quando estudam dentro da prisão, né, elas têm uma redução do tempo de cumprimento da pena em razão da participação em atividades educacionais. E eu acho isso excelente para a mudança de comportamento, que é a tua pergunta, né? Mas a gente não pode esquecer que a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala o quê, né? Primeiro, que a EJA, né, ela precisa atender às necessidades e disponibilidades dos sujeitos da EJA. Então, ela deveria acontecer também dentro da prisão, né? Nós temos o Plano Nacional de Educação, que está em vigência até 2024, né? Depois a gente vai ter um outro plano, e que ele também ele apresenta metas e estratégias para melhorar a educação do país, e dentro dessas metas e estratégias fala da universalização do atendimento escolar aos jovens e adultos e idosos, né, privados de liberdade nas unidades prisionais. Mas pouco se avançou. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2021, eu não vou lembrar o nome de lei, não vou lembrar nada disso, tá? Mas foi criado um plano estadual de educação para pessoas presas e egressas do sistema prisional. E aí, qual era o objetivo desse plano estadual, né, de educação para pessoas presas, mas também para pessoas egressas? Olha que interessante, né? Criar iniciativas para melhorar a oferta educacional nos estabelecimentos prisionais e qualificar a política de educação dos apenados e egressos, né? Pensar na sua ressocialização e mudança de comportamento. E nesse sentido, a EJA prisional enfrenta muitos desafios, enfrenta muitos limites para a efetivação desse direito, né? E que limites são esses? A falta de recurso humano, né? A falta de material, a falta de financiamento, a falta de visibilidade desse direito. As pessoas não sabem que é um direito, né? Não se fala sobre EJA prisional em lugar nenhum. Deveria ser falado na universidade, não se fala. Imagina se nem na universidade se fala, na sociedade tampouco. Vai, né? Se falar onde? Aonde que vai se falar? Então não tem nem visibilidade o tema. Essa tua pergunta é fundamental para a gente pensar, né? E eu esqueci de outra coisa, Márcia. A gente tem resistência, não só por parte do poder público, mas também da sociedade, porque elas não conhecem o direito. Nós temos do poder público, seja dos gestores, até mesmo de professores, dos nossos colegas. Nós temos resistência, né? Nós temos resistência dos agentes penitenciários, né? Nós temos até mesmo resistência dos presos, né? De sujeitos que têm o direito, eles também resistem à escolarização. Sim. E por que resistem, né? Eu acho que isso a gente precisa pautar. A gente precisa defender, né, publicamente, que todas as pessoas têm direito à educação, inclusive as pessoas presas, né? Então, a gente enfrenta hoje, no campo da EJA prisional, uma desarticulação entre os órgãos responsáveis aí pela educação de jovens e adultos de liberdade privada, que é essa relação entre educação e segurança pública, né? A gente ainda tem uma baixa oferta pela demanda que nós temos, que é uma grande, né? A gente tem uma dificuldade de acompanhar os processos que existem, a gente nem sabe. A gente não sabe de nada, isso não é divulgado, né? Então, a gente nem sabe se está acontecendo uma coisa bonita, como os resultados, isso não é divulgado para a gente. E aí, eu acho que também a gente precisa, para mudar de comportamento, e aí aqui é usar também, além da universidade, é usar os meios de comunicação. Né? A gente precisa ocupar os meios de comunicação. Concordo. E espaços de formação, né? Olha, esse trabalho da rádio da Universidade Federal de Santa Maria é um trabalho potente, porque ele é formativo.
né? Ele é informal, as pessoas vão falando sobre os assuntos e vão aprendendo e vão refletindo, né? Vão ficando curiosas. A gente precisa de espaço para falar sobre educação prisional, porque, infelizmente, a universidade não tem se ocupado dessa pauta, mas eu tenho esperança de que ela vai se ocupar, porque hoje nós estamos numa atividade que está dentro da universidade, né? Sim. Então, eu tenho esperança, a gente não pode esquecer. Eu tenho esperança de que a universidade vai se ocupar desse espaço, e daqui uns anos a gente vai, né, ouvir as pessoas dizendo que sim, né, a educação deve ser prioridade em todos os lugares e contextos. Obrigada pela pergunta. Que todos e todas têm direito, né, à educação, independente do que fez, ele tem direito, ele é um cidadão, né? Perfeito, é isso. É sobre isso, né? Fernanda, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria que tu, em 1 minuto, rapidinho, dissesse quais são teus projetos de futuro. Para o futuro. Lindo. Que lindo. Bom, nós temos sempre muitos projetos pessoais, projetos profissionais, né? E um projeto pessoal meu daqui 1 ou 2 anos, que é também profissional, adentrar em uma universidade. Hoje eu sou professora do Instituto Federal substituta, né? Estou como substituta, mas pretendo entrar numa universidade, realizar pesquisas no campo da educação popular, e aí nas suas diferentes dimensões, né, e contextos. Acho que essa é um projeto de vida. E o outro a partir desse meu espaço, tentar abrir maiores espaços para a universidade, dialogar com os movimentos sociais populares. Hoje, nós temos uma luta que é de dar visibilidade para os educadores sociais. A universidade pouco sabe sobre esses sujeitos, ou nada sabe. Né? São educadores que trabalham na defesa e garantia dos direitos sociais, né? Realizando atividades educativas, não escolares, de formação cidadã, trabalham com equipes multidisciplinares, né? E que as pessoas não conhecem. Acho que esses educadores sociais são voluntários, né? Por isso não precisam ser valorizados. E eu acredito que um projeto de vida que está hoje, né, muito forte na minha existência, é trabalhar em prol da valorização desses profissionais, né? A partir da educação popular. É lutar diariamente para que esses profissionais sejam reconhecidos e valorizados, que tenham formação superior, né? Que dialogue com os saberes do trabalho, saberes da universidade, que seja uma formação baseada nos princípios da educação popular, que seja uma formação que faça uma relação entre o mundo da vida, o mundo do trabalho e o mundo dos conteúdos, né? E que a gente possa, a partir desses pequenos espaços, né? E eu, no meu lugar onde atuo, ir mudando, né? Pequenas estruturas, convidando outras pessoas para se somar à luta. Eu acho que essa é a minha... Se pudesse perguntar qual é o teu sonho? Meu maior sonho é transformar esse mundo desumanizado em um mundo mais humanizado. Para isso, a gente precisa ir ocupando, né, os lugares, utilizando as brechas do sistema, e eu pretendo utilizar as brechas do sistema para diminuir, né, cada vez mais as desigualdades sociais e a gente viver de modo mais humano e mais feliz. Todo mundo nasceu e quer ser feliz, né? Então eu vislumbro a felicidade com as pessoas. Professora Fernanda, muito, muito obrigada de estar aqui conosco. O TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha.
se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem e que sua semana seja muito leve e feliz.